O que seria meio ambiente? É uma distribuição Drupal, software livre. Eu estou desenvolvendo já faz um ano essa ferramenta para um dos meus clientes e também elaborando estratégias de como expandir essa distribuição. Eu quero abrir esse código e criar uma comunidade em torno disso para a gente colaborar em cima disso, né? Uma distribuição, digamos, brasileira para justamente integrar e-mail e a web. São ferramentas essenciais. A gente vê que o Drupal realmente está dominando a web. E-mail é algo extremamente importante. Eu gosto de trabalhar com e-mail. Estou o tempo todo recebendo e-mail, lendo e-mail. A minha esposa que está comendo aqui sabe disso. Né? Então, e eu acho bacana fazer essa integração entre a web, que o Drupal é muito bom, e e-mail, que é algo assim, essencial hoje, no dia de hoje. Por que o e-mail é essencial? Ele é um meio de comunicação extremamente fácil. Todo mundo hoje tem e-mail. A pessoa pode ter Facebook, pode ter... mas e-mail ainda assim é uma ferramenta extremamente poderosa, fácil de usar. É claro que tem as suas dificuldades, principalmente com gerência de projetos. Quem aqui não teve dificuldade assim de repente é chamado para uma thread de e-mail de um projeto que já está em andamento, você não conhece aquele histórico daquele projeto, vão chamando pessoas de lá para cá, alguém convida alguém, outro convida outro, e quando você vê que você tem uma lista de e-mails, você está praticamente inundado de e-mail, né? Isso aí acontece com várias pessoas aqui, profissionalmente, ou também em outros momentos. Então, a gerência, embora o e-mail seja extremamente fácil de usar, é algo extremamente popular, justamente por ser assim, que ele tem a sua complexidade, ele dificulta a vida. Criar projetos assim de e-mail é difícil. E vocês sabem bem que quando você tem um projeto, se existe uma falha, se um projeto não deu certo, com certeza o problema foi de comunicação, é quase certo. É algum problema de comunicação, o pessoal não se entendeu, então é essencial cuidar desse assunto, né? Essa é a motivação e a proposta então é justamente criar um sistema que integra e-mail e a web. Como que a gente consegue fazer isso? Usando o Drupal, claro, né? E o e-mail é fantástico porque ele é totalmente descentralizado. Então, se você consegue usar o Drupal e integrar isso e chamar os diversos e-mails e mostrar numa só interface, isso já ajuda bastante. Então, aqui eu vou falar desse MailMate, um projeto que eu desenvolvi durante um ano. As funcionalidades, os benefícios de integrar e-mail com a web são o seguinte: tem essa questão do histórico, você é chamado para um projeto, no meio do projeto, você não sabe qual foi o histórico daquele projeto, e via e-mail, você não vai conseguir ler todos às vezes você nem tem acesso aos e-mails daquele projeto, de todos que já passaram. Mas se você centraliza isso em algum canto na web, você é convidado a fazer parte desse projeto. Você, no meio do caminho, você consegue ver o que aconteceu antes. Você consegue ver os vários tópicos, as várias trilhas. Então essa é uma das vantagens. E em cima disso você pode fazer uma busca. Você pode também, no Gmail, você pode fazer uma busca, mas só dos e-mails do momento que você conseguiu receber em diante. Mas não pode fazer uma busca em cima de vários e-mails, vários threads. Outra vantagem, outro benefício de combinar isso é a questão de poder gerenciar melhor o conteúdo, aquilo que é público e aquilo que é privado. Você pode criar um grupo, por exemplo, que é privado, só as pessoas que fazem parte daquele grupo que vão poder ver aquela informação. Você tem um melhor controle. Quando você está usando só e-mail, de repente uma pessoa é convidada
mas aquela pessoa não deveria ter acesso àquilo, e aquelas informações acabam vazando. Quando você tem um sistema assim, como o meio ambiente, você tem um controle maior sobre o que é privado e o que é público. É interessante também o lado público, que você consegue trocar informações com as pessoas rapidamente, mas alguma coisa que você gostaria que fosse pública, que as pessoas pudessem analisar aquilo, mas você não precisa ficar copiando elas para aquele e-mail, para aquela thread. Quem quiser acessa lá, está ali disponível para a web. Então você consegue, ao mesmo tempo, tornar a dinâmica da organização de um projeto, como por exemplo o Drupal Camp Floripa. Você coloca tudo aquilo no ar, as pessoas conseguem ver como é que foi organizado aquele evento, mas sem encher o saco de cada um que de repente não quer trabalhar, não quer fazer parte daquele projeto, né? Mas está ali, de forma transparente. A gente pode falar, olha, a gente organizou o Drupal Camp dessa forma, está tudo disponível, e o pessoal consegue ver quais foram os problemas, quais foram as soluções para uma organização posterior aí saber trabalhar melhor, né? Uma questão de transparência muito interessante. E indo nesse sentido também tem a questão do workflow, da moderação. De repente, ao contrário de uma mailing list, quer dizer, como uma mailing list, você pode, quando você recebe um e-mail, de repente aquilo não deve ser publicado diretamente para todo mundo. Pode ter uma moderação que vai ver, será que essa informação é pertinente? Então você consegue criar um workflow, você consegue controlar uma melhor moderação. Eu usei para o MailMate um módulo chamado Female. O nome é bem interessante, mas é de Forum e-mail. E o Female dá um sentido interessante assim. E ele permite você responder. Você recebe conteúdos, né? Alguém publica um nódo lá, por exemplo, e você vai receber essa informação no teu e-mail. Até aí tudo bem. Qualquer grupo padrão consegue fazer isso. Alguém publica um tópico lá, alguém publica algum conteúdo, você vai receber os comentários e tudo mais. Mas você pode responder de volta diretamente via e-mail. Essa é o que o Female, esse módulo faz. Ele permite você responder aquela mensagem que você vai receber no conteúdo, e uma vez que você responde, já vai aparecer automaticamente lá o comentário daquele tópico, daquele thread. Então, isso torna o Drupal um mailing list padrão, né, normal, e isso torna bem interessante, bem prático. Para quem, como eu, que vive direto no e-mail, é bem prático. Você vai recebendo e não precisa navegar para outro lugar para responder, né? Acho que o grupos do Drupal, né, você recebe os tópicos, os comentários, mas você não consegue responder, né? Então seria bem prático assim, em vez de ter que navegar lá, responder, você já dá um reply logo de cara. Filtros, quando você... Uma coisa que eu não gosto do Google Groups, é que ele cria uma lista enorme. Você responde e ele pega todo aquele lixo e vai criando assim uma lista enorme de todos os e-mails que já foram enviados com os lixos, né? Com as citações anteriores. Então aqui tem um sistema interessante que ele elimina as citações e também as assinaturas. Então ele deixa bem limpo aquilo que você dá um reply. Aquele comentário novo que você adicionou, aí sim que vai aparecer naquele nódulo. Quem aqui já ouviu falar em Markdown? Então, o Markdown é uma sintaxe bem interessante. Nós temos HTML, a pessoa pode escrever em HTML, mas é muito complicado escrever HTML para certas pessoas, né? Não é prático assim, até para nós. Então o Markdown ele permite, quando você quer criar alguma coisa em itálico ou em bold, você usa uma sintaxe um pouquinho diferente, como underscore, a palavra e underscore, e aquilo coloca em itálico ou bold. Quando você quer criar uma lista, você coloca os asteriscos, item 1, asterisco, item 2.
e ele já automaticamente cria uma listagem do HTML. Então, ele tem esse suporte para o e-mail, você pode responder de volta, né, o e-mail e criar uma listagem, criar um itálico, bold, e ele vai suportar isso e quando for publicado lá no site vai aparecer formatado em HTML normal. E eu acho que uma das grandes vantagens assim, dessa integração de e-mail com a web, e-mail você não tem controle. Quando você começa a receber mensagens, você recebe naquela frequência que as pessoas estão mandando. De repente você tem um interesse naquele projeto, mas você não quer receber todas as mensagens daquele projeto. Como é que você vai conseguir controlar a frequência que você vai receber aquelas mensagens? Então, nos mailing lists tem o que eles chamam de digest. E o... Sem problema, pode atender. Viu? Você não tem um controle que você vai receber os e-mails e os telefonemas. Recebendo as informações. Então, é isso que essa ferramenta permite. Permite você controlar, que nem os mailing lists, permite você controlar. Olha, eu só quero receber mensagem diariamente, um resumo, né? Ou semanalmente. Então, isso facilita bastante para você controlar aquilo que você realmente quer. O trabalho, foi realizado por um cliente chamado Casper, é uma ONG internacional. Eles composto por 250 pessoas, incluindo a diretoria, membros, fornecedores, e eles usam essa ferramenta diariamente para realizar o seu trabalho. É uma equipe virtual, realmente está em todos os cantos do mundo, então nós temos pessoal na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá, até na Índia, no Brasil, né? E então, eles precisam de uma ferramenta muito boa de comunicação para realmente colaborar entre si, e para avançar. Então, por isso que eles chamaram a minha empresa para desenvolver esse projeto com eles. Eu estou desenvolvendo com eles já faz um ano esse projeto. Eu estou testando. Então, alguns dados interessantes é que nesse um ano já foram criados. A gente fez um piloto antes, né? Mas já temos 1.000 tópicos criados. Foram em torno de 4.000 comentários, 500 arquivos anexados, né? E é privativo os dados. Eles têm vários grupos e cada grupo tem um controle. Só algumas pessoas, só alguns membros podem ver aquelas informações que estão passando, né? Então, aqui está uma tela Aqui a resolução ficou muito bom, então eu vou tentar acessar pessoalmente, diretamente. Acabou o mundo depois daquela mensagem, né? Como? Acabou o mundo depois daquela mensagem. Ah, é verdade. Unable to connect. Mas eu acho que está funcionando a internet. Então, aqui estão as... Vocês estão enxergando bem. Aqui estão as diversas comunidades, então vocês veem que são bem internacional mesmo, tem Canadá, Reino Unido, Estados Unidos. Então a gente pode pegar algum grupo aqui, vamos pegar esses. Aqui a gente já consegue ver quais são os membros que fazem parte desse grupo. Cada grupo, o site se chama commons.casper.org e cada grupo tem o que eles chamam de um short name, que vai identificar aquele grupo. Então, no caso aqui, a gente consegue ver que esse Standards Committee do Reino Unido, né? Então é UKSC. Então, qualquer membro, aqui a gente consegue ver quais são os membros desse grupo. Então, qualquer membro aqui ele vai receber as informações e ele também vai poder enviar um e-mail para esse endereço aqui e todo mundo vai receber. Então, é um mailing list normal, tranquilo. O interessante de trazer isso para o Drupal é porque o Drupal não é famoso por ser um mailing list. Eu acho que essa é, digamos, a certa novidade, sim. E acho interessante isso porque uma vez que você traz esse mailing list, que é um conceito antigo, para o Drupal,
Aqui você consegue customizar, consegue fazer tudo que você faz hoje com o Drupal, workflow, gerência de pessoas, gerência de conteúdo, moderação, tudo que funciona no Drupal você consegue trazer para esse mundo aqui, dos mailing lists. Então aqui eu escolhi um que está vazio. Deixa eu ver. Acho que é importante. Então você pode ter tópicos abertos e tópicos fechados. Então você pode escolher uma operação aqui para abrir esse tópico, vamos supor. Esse daqui tem bastante replies. Então aqui, esse na verdade é o diretor executivo da Casway. Ele está... Deixa eu ver se é algo confidencial aqui, se eu escolhi mal. Mas eu acho que é tranquilo. Então basicamente ele envia esses dados para os membros e as pessoas podem comentar. Deixa eu ver se tem comentário de outras pessoas ou é só ele mesmo conectando. Aqui ó, passou. Então as pessoas fazem comentários, né? A respeito, basicamente ele fala bastante, mas eu peguei um mau exemplo. E as pessoas podem também anexar documentos aqui. Perceba que aqui ele filtrou a mensagem original para não ficar o lixo, né? Nós temos um anexo aqui. O interessante é que a pessoa pode anexar esses documentos via e-mail também. Então ela envia via e-mail, vai aparecer aqui. Então tudo isso é automático. Mas aí abaixa direto pro Drupal, os anexos? Sim, você envia o e-mail normal, com os vários documentos, vai respeitar aquele limite assim, que você coloca 24 mega, é aquilo que vai conseguir receber. E já é postado aqui diretamente, então o pessoal está trocando os arquivos, né? Mas ele sobe no Parsec? Fica hospedado no servidor? Sim, fica assim. Deixa eu ver o que mais tem interessante. Bom, basicamente é isso. Deixa eu mostrar uma parte aqui interessante, que é essa daqui, ó. Aqui eu estou como administrador, então eu estou basicamente em todos os grupos, né? Estou participando de todos os grupos. E uma coisa interessante, essa é um trabalho que eu tenho um módulo Female, mas eu fiz uma extensão desse módulo para essa funcionalidade, que é controlar a frequência dos e-mails que você vai receber. Então aqui eu posso receber e-mails com uma frequência imediata, assim que publica eu quero receber, ou nenhum, né? Eu não quero receber e-mail de nenhum desses grupos, ou diariamente ou semanalmente. Se eu peço diariamente, ele só coloca os tópicos daquele dia, o semanalmente coloca os tópicos ao longo da semana, ele não mostra todo o conteúdo, é só as chamadas. Não as chamadas, os títulos, os tópicos. Aí então aquele cara que está muito ocupado, tarefado, ele não vai receber um e-mail gigantesco. É realmente bem curto. Bom, essa funcionalidade aqui simples, né? Não tem muito que dizer. É simples, mas é bem interessante, facilita a vida. Principalmente porque o pessoal, os membros que fazem parte disso, são pessoas extremamente ocupadas, de alto cargo. Essa Casway, eles criam padrões para universidades de troca de informações para grants, para bolsas de pesquisa ou de fomento. Então eles são extremamente ocupados, têm posições altas assim. Então são pessoas altamente estão recebendo e-mail direto e elas têm que ter um controle assim para não atrapalhar a vida delas. Principalmente porque a principal função da organização é comunicar, né? Isso, exatamente. E elas é interessante assim receber e-mail, não ter o trabalho de ir lá no ambiente, qual que é a minha senha, não lembro. Responde direto via e-mail, aí torna a vida delas muito mais prática, muito mais ágil, né? Então, essa é uma das vantagens. Bom, e mais recentemente, faz um mês, a gente está usando
eu decidi usar o MailMate também para organizar o Drupal Picture. Quem aqui já ouviu falar? O Renato divulgou uma coisa, né? Então, o Drupal Picture é bem interessante, que é um evento que a gente está realizando no Peru, em janeiro. Eu já aproveito aí, quem quiser, realmente vai valer a pena, porque todo ano a gente tem um evento continental aqui na América Latina. A gente teve em Lima, em 2011, Guadalajara, México, em 2012, e em 2013 agora no Equador. E agora a gente vai criar um evento, não só continental, mas realmente um evento que a gente vai tentar ser internacional, global. A gente vai chamar várias pessoas de fora, né? Então a gente quer criar essa integração, não só o pessoal aqui do Brasil ou aqui da América Latina, mas tentar criar o grupo mais global possível, né? Tentar fazer essas conexões. Então a gente está usando esse MailMate para organizar esse evento. Temos 50 pessoas ajudando na organização, né? Nesse mês, eu estou fazendo um piloto nesse evento, para testar a ferramenta. Nós temos 50 tópicos, são 200 comentários, 25 arquivos anexos e é totalmente pública. Então quem quiser acessar para ver como é que está a organização, aqui está a telinha dele, né? Eu vou ver ao vivo também, porque aqui é a qualidade está boa. Então, deixa eu acessar aqui. Isso aqui está de forma pública, qualquer um pode acessar. Mas só os membros vão receber os e-mails. Então está aqui a ferramenta. A gente vê então que tem um pessoal que está organizando a parte do site building, criação de conteúdo, o programa em si, a marketing, finanças, logística. Então, deixa eu pegar aqui. A gente mandou aqui, eu vou pegar o marketing material. A gente criou um material de marketing do evento. Então eu enviei aqui em anexo as informações, né, os flyers. O pessoal pode vir aqui e comentar, escolher os vários arquivos, né. Tem uma ferramenta bem interessante aqui que se chama um módulo. Deixa eu tentar lembrar o nome. Eu acho que eu estou com notícia, eu vou poder vir aqui. Para fazer upload de múltiplos aqui? Exatamente. Você lembra o nome? TruePload. Não, eu estou usando outro. Que eu achei bem interessante que ele usa o próprio formato HTML5. Não, ele vai. Eu vou aqui. Eu quero anexar um arquivo. Alguns. Então eu posso pegar mais. Ele já vai carregando 4 arquivos, por exemplo. Eu gosto muito do HTML5. Facilitar a nossa vida. Deixa eu só pegar uma para vocês para compartilhar essas ideias. A gente tem que ter um tempinho aqui para trocar os módulos, as figurinhas. Ela tem que fazer um raio-x aí de quais são os módulos que foram usados, né? Isso. Multi-uploads. Aqui, ó. Multi-uploads, fields, file fields, widgets. Muito interessante isso. Se vocês quiserem usar. Bom, deixa eu voltar para a apresentação aqui. E como ele fica? Ele fica tipo vários assim, mostrando como que. É aquilo que eu mostrei para você. Você seleciona, ele abre aquela caixinha normal, é o navegador que tem suporte HTML5, ele permite você selecionar vários, em vez de somente um, e ele já carrega aqueles vários uploads. Tem um fallback natural que não tem suporte? Eu acho que tem. É bem bonzinho. Voltando à apresentação. O fallback ou simplesmente não funciona? Ele tem um, eu acho que ele tem um fallback. Então, como é que funciona a arquitetura desse MailMate? Nós temos aqui o padrão, né? O dump. Temos o Drupal em cima. E ele precisa do Drush
Por quê? Toda vez que você receber um e-mail, por exemplo, no grupo @example.com, o postfix vai receber esse e-mail e ele vai fazer uma chamada para o Drush, vai falar: olha, recebi um novo e-mail. E o Drush, aí está o segredo, né? O Drush faz a cola entre o postfix e o Drupal. E ele vai mandar para o Drupal não só a mensagem, como os anexos. E aí sim o Drupal vai poder trabalhar com isso. Ele vai poder postar aquele comentário ou aquele tópico e os anexos diretamente. Essa interface entre Drush e Postfix foi você que fez? Não, é padrão. Eu crio um pipe nos Postfix. Você pode criar quando você recebe um e-mail, pode chamar um comando e um pipe para enviar os anexos também. Entendi. Então toda vez que você recebe aquilo, eu já jogo para o Drush, o programa que vai receber aquilo, e o Drush faz a ligação com o Drupal. Então Mas você deve criar um comando do Drush ou os seus? Sim, esse módulo FIME, inclusive, ele faz essa interface, né? Entendi. Então é bem A questão básico. de APIs assim não foi de criar uma API REST ou alguma coisa assim, foi cogitado assim ou foi por causa o que foi a... Bom, eu acho que o Drush facilita bastante a vida, né? Eu acho que foi o jeito mais automático. Eu vou falar para vocês de aqui, uma das desvantagens, digamos, é que você vai precisar de um VPS. Porque você vai ter que ter um Postfix, às vezes o pessoal não gosta de gerenciar isso. Veja que tem um detalhe aqui, eu coloquei isso aqui no subdomínio. Porque muitas vezes, já de praxe, o cliente ele quer o Gmail, o domínio dele, o domínio de e-mail. Então, nesse caso, o commons.casper.org, ele pediu para colocar no subdomínio, porque o Casper, todos os e-mails do casper.org, quem gerencia o Gmail. Porque e-mail você sabe que gerenciar não é tão fácil assim, e geralmente o pessoal quer algo mais conveniente. Mas aqui no commons.casper.org, aí sim, todos os e-mails, quem está gerenciando é o próprio servidor. Então eu consigo pegar esses e-mails e postar no Drupal. Então, isso aí você fez a nível de DNS, né? Isso, exatamente. Aqui eu vou explicar um pouquinho mais tecnicamente, vou dar um overview do módulo. Então nós temos aqui, basicamente para quebrar em 3 partes. Claro. O Fmail também consegue integrar com o IMAP ou com o POP3, por exemplo, para poder consumir e-mails de uma conta. Porque o legal seria abstrair a partir do Postfix, né? Isso. Deixar Eu esqueci de falar um detalhe que é interessante, até você está lembrando. Então, eu falei que uma das desvantagens é que você tinha que ter um VPS para lidar com tudo isso. Porém, tem um novo e-mail, um novo módulo que eu estou estudando, que se chama OG, do Organic Groups, né? Medium List, que ele tem uma integração com o Mailgun. Quem aqui já ouviu falar de Mailgun? Então, esse Mailgun, uma das vantagens dele é que ele tem uma API, que é esse foi o gancho, mas estava esquecendo. Então, eu dou uma volta, mas não vem dizer que é volta. Então, ele tem uma API que torna muito mais fácil e você não precisa de um VPS ou de um servidor próprio assim para receber, para ter essa funcionalidade. Você contrata o serviço do Mailgun e via um REST API você recebe as informações lá, você trata, você pega as informações. Então eu quero fazer um merge assim, entre esse Gmail list e o Fmail, que tem várias funcionalidades complementares, né? É interessante, você vai tirar 2 camadas. Exatamente, vai facilitar bastante. E a tua interface é totalmente web, né? Com certeza. Eu vejo que tem módulos que faz a integração via POP3 ou via Mas só que todo mundo teria que colocar a integração lá dentro. Mas esse é um dos principais problemas. Esses módulos famosos, a desvantagem deles é que não é tempo real. Você envia um e-mail aqui na hora.
1 segundo, 2 segundos, já está lá na web. Esses que têm acesso via POB, via iMac, você tem que fazer de tempos em tempos, tem que ir lá buscar, ver se tem alguma coisa. Se você fizer isso de meia hora, isso não dá aquela dinâmica para um grupo conversar, né? Depende da situação. Então essa é uma vantagem disso. A gente quer uma colaboração em tempo real, né? Então aqui eu vou dar um overview do módulo. Se chama Mage. O meio Mage seria a distribuição, o Mage seria o módulo. Então basicamente nós temos, a gente pode dividir em 3 partes. A parte que recebe e-mail, o módulo que é o geral e o para enviar e-mail. Então aqui no caso aqui está a ligação com o Drush. Quando você recebe um e-mail, o post vai receber aquilo, vai passar para o Drush. O Drush vai chamar esse Drush callback. Você vai tratar desse e-mail que você recebeu com esse receive message e você vai postar ou um tópico novo ou um comentário, dependendo se você está dando um reply no tópico, aí é um comentário. Se é um novo título, aí você vai criar um novo tópico. E quando você cria isso, você chama, então tem aquele hook ali do Note Insert, ou Comments Insert, a mensagem está chegando, o e-mail está chegando. Obrigado. Aqui. Então, você aqui está recebendo e-mail. Então, quando você cria um tópico, quando você cria um comentário, vai acionar essas hooks aqui, de Note Insert ou Comments Insert, e daí sim você vai disparar os e-mails para o resto do grupo, para os outros membros. Que ele vai enviar mensagem, ele vai pegar a lista dos membros que fazem parte daquele grupo. Você não vai querer mandar e-mail para todo mundo, só para o pessoal que está naquele grupo. E tem também aqui o prompt, é interessante comentar que aqui esse get e-mail, ele vai ver quais são as pessoas que querem receber aquela informação na hora, imediatamente. Mas tem pessoas que querem receber digest diariamente ou semanalmente. Então a gente cria um PROM aqui que ele vai enviar o digest, ele vai pegar quais são as pessoas que estão cadastradas no weekly ou no daily, e aí sim vai enviar a mensagem. Aqui o short name, deixa eu voltar. Que é aquele UK-SC. Exatamente. Deixa eu começar. Que é basicamente o usuário. Estava ao vivo, justamente. Aqui não vai aparecer, né? Não apareceu. Enfim, mas é isso mesmo. Aqui do Drupal Picture a gente também tem isso. Cada fórum tem o seu short name. E a gente cria justamente um form author aqui para, quando você cria os fóruns, você vai dizer qual é o short name daquele fórum que você está criando. Então, essa ligação. Ou seja, vocês percebem que é um módulo extremamente simples, né? Não é complexo. Aqui vocês já sabem como é que funciona ele internamente. Mas é algo que, assim, que cria uma funcionalidade que dá um tchan a mais no grupo, né? E para você definir o que é um post, o que é um comentário, você usa a expressão regular no título? Eu recebo o título, se eu já tenho, eu vou armazenando todos os títulos, né? Se eu vejo que bate com o título, eu verifico, por exemplo, se alguém está tentando enviar um e-mail e ele nem faz parte daquele grupo, eu já rejeito. Tem que ter um esquema de segurança. Eu tento ver o título, bate com o título de um tópico ali. Mas vamos supor que esse título é igual a outro, aí tem várias verificações e tem inclusive um Message ID, que é dentro do próprio e-mail, você vai receber aquilo para identificar aquele e-mail é o reply
para um tópico específico. Na verdade, esse é o principal ponto, esse Messenger ID. Para cada e-mail novo, você cria um Messenger ID e isso vai identificar, né? Mas o título também é importante, eu verifico isso também. Aqui eu falei do módulo e aqui a distribuição. A distribuição basicamente então, é composta pelo módulo principal, o mail, que a gente acabou de falar. Esse Markdown que dá suporte, você pode dar um reply de e-mail usando aquele formato Markdown e ele vai fazer essa tradução. E quando você recebe, quando o MailMate envia e-mail também, ele pega o HTML e vai transformar em Markdown. Então você consegue ver no formato bonitinho, assim. Uma lista vai aparecer com os asteriscos do lado. Aqui no caso a gente está usando o fórum, o core do grupo, né, o fórum, e para permitir esses acessos privativos ou não, a gente usa o fórum access. Aqui são alguns outros módulos especiais que a gente está usando para facilitar, para fazer parte dessa distribuição. O login topograma permite essas funcionalidades, fazer login usando e-mail, entre outras. O Generate Password gera uma senha automaticamente. Esse multiple upload que a gente acabou de falar. Essa senha Como? Essa senha temporária? Não. Quando você está adicionando um novo usuário, você não precisa preencher uma senha para ele já gerar automaticamente, se você deixar em branco. Isso facilita um monte de vida. Principalmente porque eles têm um grupo lá de 250 pessoas, então cada vez que adicionam é muito trabalho. E esses aqui são essenciais também para tratar de arquivo, acentuação de arquivos e tudo mais. O flash comments deixa os comentários um atrás do outro, totalmente plano. E o CK editor também. Ou seja, é uma distribuição bem simples, bem prática. E agora eu quero tocar um assunto assim diferente. Vou falar sobre o que vem por aí. Aí sim que a gente pode tornar isso muito mais interessante. E eu quero que vocês analisem aqui como que a gente pode criar uma dinâmica muito mais rápida, muito mais ágil, muito mais bacana. Algumas funcionalidades extras então. Deixa eu tocar nos pontos. Imagina o seguinte, pessoal. Para adicionar um usuário, você tem que ir lá no grupo, vai lá, user, people, né, admin, coloca o usuário lá. Mas que tal o seguinte, você faz parte desse fórum, você quer adicionar uma nova pessoa a esse grupo. Você envia um e-mail para o grupo e você coloca um novo e-mail lá. Porque o sistema já não pode pegar aquele e-mail, já cadastra aquela pessoa naquele grupo, pronto. Então, isso daqui é uma funcionalidade assim, simples e prática. Outra funcionalidade, você quer criar um novo grupo. A gente organizou aqui, o Renato e a companhia organizou o Grupo Camp Floripa. A gente quer organizar o Grupo Camp São Paulo, por exemplo. A gente tem uma lista para esse grupo assim, da organização. Está na hora de criar um novo grupo aqui, o Grupo Camp São Paulo 2014. Vai lá, manda um novo tune, o novo grupo, só dá um novo título do grupo, a descrição, pronto. Já criou na hora. Aqui eu cometi um erro, na verdade, o subject é o grupo, title, o título, né, do grupo, e no body vai ter o group description. Então na hora você já cria assim o grupo. Então é muito fácil você criar novos grupos. E agora essa é uma ideia aqui um pouco diferente, que é o seguinte: para você conectar grupos, os grupos podem estar relacionados. Criamos um DrupalCamp Floripa. Vamos organizar um evento do DrupalCamp São Paulo. A gente pode colocar os dois grupos, os nomes dos dois grupos, e falar que os dois estão conectados. Então isso pode ser interessante para um projeto assim. Como é que o pessoal fez para organizar o DrupalCamp Floripa?
Daí você tem uma listinha ali, você já consegue acessar facilmente e pode criar uma ligação assim com os diferentes grupos para realmente compartilhar informação. Você está ali no grupo do Grupo Camp São Paulo. Você cria várias equipes, vários mini grupinhos de marketing, de design e tudo mais. Você já cria um grupo dentro entre eles, então vai aparecer ali do lado todos os grupos que estão relacionados com o pai. Então o pai seria o grupo Camp geral e cada subtópico, cada subgrupo, desculpe, estaria ali ligado. Então com apenas um envio de e-mail você consegue conectar grupos diferentes. Inclusive você poderia ter subdomínios diferentes. Então de repente tem um grupo de marketing lá, organizando uma Drupal Camp em Londres, vamos supor, e o pessoal aqui do marketing no Brasil, de repente ver como é que o pessoal está organizando lá, então dá para fazer essas ligações, né? Então seria hiperlinks de grupos, de e-mail desses. Então essa é uma ideia assim que eu, para tentar criar realmente essa figura aqui, eu acho que o e-mail é fantástico, porque é um sistema totalmente descentralizado, distribuído, assim, perfeito, então é uma ideia assim para conectar esses mundos, né, que às vezes estão perdidos, mas assim você consegue conectar eles. E uma coisa nova que interessante, a gente está viajando aqui na maionese. Então, quem aqui já ouviu falar em Quick Actions do Google? Já ouviu falar? Então, o Quick Actions é bem interessante, que é o seguinte, ele permite, aqui o Gmail, né? Ele permite, com certos metadados, já indicar, logo de cara, ações. Então você pode ter um responsive play. Traduzindo isso, então seria para você confirmar se você vai ou não para um evento, logo de cara. Então, o negócio legal do MailMate é tentar fazer o máximo possível dentro da interface do e-mail. Você não precisa nem ir para a interface do grupo. Então imagina se você consegue fazer essas ações, tipo assim, de dar uma nota ou responder para algum tipo de algum projeto, você tem que avaliar aquilo, você tem que dizer se você vai ou não para uma reunião diretamente do e-mail. Aí você realmente não sai do e-mail, você fica só lá e você só joga os dados, os metadados, faz essa interface com o Drupal, ou seja, lá o que for. Então assim você tem uma comunicação direta assim, do teu e-mail. Opa! Você podia criar uma... Eu vi um módulo que ele cria uma interface. Contextual links é rápido. Quando você vai expressar um contextual link, você passa um caminho de menu, né? E aí ele já se vai pegar as informações e expor como um action, né? Contextualizado. Podia fazer a mesma coisa, né? Podia fazer a mesma coisa. Uma coisa interessante desse daqui é que ele já cria, você, com esses metadados especiais, ele consegue o Gmail e as interfaces de e-mail que usam esse padrão conseguem criar essa interface já logo de cara, diretamente do e-mail, né? Então não é pelos links, mais profunda essa integração. Então é interessante. Você chegou a pensar, por exemplo, se eu quiser só compartilhar um tópico entre dois grupos? Sei lá, eu estou na parte de finanças do alguém de São Paulo e quero ficar direto com quem fez parte das finanças do Pouquinho Florido. Eu não quero abrir as minhas contas, eu quero tirar uma dúvida pontual. Sei lá, um ponto legal. Pô, eu não sei como é que eu posso emitir nota, eu não quero abrir as finanças, eu quero que ele tenha acesso a tudo, só aqueles tópicos específicos. Chegou a pensar em uma coisa assim? Eu não cheguei a pensar, mas é uma coisa que eu daria. Se você tem esse controle rigoroso assim, de quem vê diferentes pessoas, diferentes membros, acesso à informação, é difícil fazer esse controle, né? O controle está no grupo, né? Pelo grupo você faz qualquer coisa. Pelo e-mail, como é que você vai fazer isso? Mas é de se pensar. Deve existir alguma forma de poder fazer isso. É porque você poderia rejeitar qualquer coisa que não fosse daquele tópico. Sim, pode ser. De repente cria uma regra especial ali que você coloca quando você adiciona
um tópico, vamos supor, você está dando um reply dentro de um grupo. E você adiciona outro grupo, de repente cria uma regrinha lá que só aquele outro grupo vai receber só aquela mensagem, ou alguma coisa assim. Dá para pensar em duas possibilidades. Bom, aqui a gente usou então o Female. Ele trabalha com forma, mas hoje em dia está muito popular o Organic Groups. Então tem várias distribuições que trabalham com ele, o Airpal. Quem é que já ouviu falar no Airpal? É bem bacana, né? Aqui a Commons também, eles trabalham com Organic Groups. Eu pessoalmente gosto do fórum porque ele é bem light, uma solução bem simples. É interessante, mas a gente não pode negar que o Organic Groups também ele é mais pesado, mais complicado de configurar e tal. Mas essas distribuições são muito famosas assim, e é interessante então juntar isso. E tem um módulo que é parecido com o Female, que se chama OJ Mailing List. Ele tem funcionalidades bem interessantes, inclusive essa integração com o Mailgun. Então a ideia de criar um Made 2 que combina justamente essas funcionalidades do Female, do OJ Mailing List e essas funcionalidades extras que eu mostrei para vocês. Então essa é a ideia assim para o futuro, né? Nick, você pensa em fazer alguma coisa tipo to-do list? To-do list? Eu acho, então, Vimeo mesmo, essa integração e-mail, eu acho muito bacana, cara. Eu pensei, eu acho... Dá pra usar o maisinho lá no e-mail pra você falar qual que é o status de alguma coisa. É bom dar uma estudada aqui nesses quick actions do follow-ups, acho que é follow-ups dentro do sim. Follow-up é legal. Follow-up é bem tem umas coisas bem interessantes e com esse, assim, o e-mail ele ficou muito parado, digamos. Os mailing lists, não sei se vocês perceberam, o nome da aplicação é MailMate, em homenagem ao Mailman. Vocês perceberam isso, né? Ou agora. Então, Mailman é uma... Já ouviram falar do Mailman, né? Claro. Carteira, né? Então, é bem famoso, deixa eu mostrar. Eu vou mostrar ela para vocês, vocês vão saber. Agora tem saco no forma do correio, uma bolsinha. Digamos que é o software para mailing lists mais famoso que existe. É o GNU Mailing List Manager. Deixa eu ver se tem uma carinha dele aqui, que vocês vão, logo de cara, vocês vão lembrar dele. Que a cara dele nunca muda. É antigo também, né? É antigo, exatamente. Opa, não é esse. Exatamente. Aqui tá a cara dele. Opa, deixa eu ver. Tô tentando selecionar isso. É que eu não sou um geek tão velho, né, cara? Então, A gente velho. na verdade, essa cara não tá mais... Mas vocês já viram essa interface? Então, é extremamente famoso. E o que é interessante é que parece que está parado no mundo. O negócio é bom, mas é simples e é aquilo ali. Então o MailMate está vindo para mudar isso e trazer isso para o mundo Drupal também, que o mundo Drupal não tem essa gerência de e-mails assim tão forte. Ele, é claro que enviar e-mail é bem normal assim, do Drupal, mas receber e-mail eu acho que é uma área nova. Então a gente está querendo o legal é que você está fazendo uma plataforma. Isso abre as portas para muitas pessoas que sabem mexer no Drupal para criar seus plugins. Exatamente. Eu mostrei apenas algumas coisinhas assim que pode... Você vai fazer algum tipo de hooks e tal? Como? Desculpa. Tem algum tipo de implementação que eu posso... Tipo, eu quero fazer um módulo agora que interage com... Hooks? Sim. Então, eu estou abrindo isso, código aberto, né? Para permitir para o pessoal colocar novas ideias,
criar uma API, justamente tentar... Uns 20 codes. Isso, é verdade. E é interessante conseguir clientes. De repente, eu estou fazendo isso com um cliente meu. De repente, vou pegar essa ferramenta, vou trabalhar. O cliente vai gostar disso, mas ele vai pedir coisas extras e assim vou funcionando. Então, um espírito bem software livre, né? Então, eu dei algumas ideias assim do que a gente pode mudar com o e-mail. Essas ideias bem simples. Eu posso adicionar novos membros simplesmente copiando ele no e-mail lá, já adiciona. Muito prático. O pessoal que fica adicionando usuários no grupo vai adorar isso. Muito mais prático. Criar novos grupos com e-mail. Criar ligações entre grupos com e-mail também. Torna muito mais prático. E Rules, você chegou a pensar em alguma coisa com Rules? Porque aí você disponibiliza uma maneira do cara criar um workflow ali, uma reação. Então, eu acho, uma vez que a gente entra nesse mundo Drupal, tudo que o Drupal oferece, eu acho interessante criar essas APIs assim, de tal forma que você possa interagir com Rules ou outras séries do Drupal, né? Por isso que eu quero entrar também para o Organic Groups, que ele abre outras possibilidades. Então, é esse ponto que eu quero entrar agora. Eu quero fazer a proposta de usar o MailMate para a Associação Drupal Brasil, para a gente dar a gente precisa disso para colaborar um com o outro. A gente é muito distante, assim, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio, né? O pessoal aqui, Florianópolis, Porto Alegre, espalhado no Brasil. A gente precisa de um meio de comunicação para facilitar a nossa vida. Não seria bacana se você tem um grupo do Bookcamp São Paulo ali, de repente você cria automaticamente um grupo lá no Bookcamp Porto Alegre, Floripa, para a gente se organizar. A gente precisa de um meio de comunicação assim, criar os diferentes subgrupos, marketing e tudo mais. Então minha proposta é pegar essa ferramenta, trazer para a Associação Drupal Brasil para a gente poder trabalhar junto com ela, né? A gente já está usando o Drupal Picture, já estamos usando essa ferramenta para se ajudar uns aos outros e realmente criar algo bem aberto, software livre. Se vocês têm algum cliente que tem interesse em criar esse tipo de usar essa ferramenta, fiquem à vontade. Eu vou disponibilizar esse software. Fiquem à vontade, pode me chamar, né? Mandar me lá, tem um cliente aqui que está interessado. De repente vocês trabalham em cima dele e assim a gente vai colaborando da forma como é o Drupal e a gente vai adicionando novas funcionalidades, vai crescendo essa ferramenta, né? Então isso aqui é apenas um passo inicial, bem pequeno, né? Já fiz um projeto piloto aí no Drupal Picture durante um mês. Nessa empresa, esse cliente da Catherine já tem um ano, então já está mais estabelecido e tal, mas ainda assim essa ferramenta está no início. Mas eu acho que tem bastante potencial, então eu gostaria de encerrar a palestra, né, falando sobre essa possibilidade de podermos colaborar juntos, e eu acho que é bem interessante. Então, muito obrigado aí, pessoal.